Boa noite. Primeiramente, parabenizar a casa pelos 34 anos de muito trabalho, muito esforço. Como diz Emmanuel, toda a casa espírita é um farol que ilumina a terra em vários pontos. É onde a gente vem buscar o consolo, o apoio que necessita. Então, toda a casa espírita que faz trabalhos que ajudam o próximo, que trazem a doutrina, é muito maravilhoso. E a vontade que esses trabalhadores têm, porque 34 anos em funcionamento não é fácil. Não é 34 dias, não é 34 horas. São anos de trabalho. E eu desejo mais 34, mais 34, mais 34. Obrigada. Eu vou conversar com vocês hoje pelo começo. Vamos falar do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre eu não vim destruir a lei. O que significa isso para nós entendermos? Que lei é essa que Jesus fala que não vai destruir? Que lei é essa que nós devemos seguir? Porque leis são um conjunto de normas que são colocadas para nós, para que nós possamos ter uma caminhada na nossa vida dentro de uma diretriz, e essas leis fazem com que nós tenhamos uma caminhada melhor. Mas de que lei é essa que Jesus está falando? E ela está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, que é sempre bom a gente lembrar as passagens de Jesus. E ele diz lá: não pensei que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhe cumprimento. Porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único jota e um só ponto. Então ele deixa claro, Jesus, que ele não veio destruir aquilo que os doutores da lei pensavam na época, que seria aquilo que Moisés deixou, que é as leis básicas do judaísmo, que consta dentro do Pentateuco mosaico, também conhecido como Torá. Então, quem foi Moisés? Segundo Emmanuel, um espírito preparado para disseminar aqui na terra a crença de um Deus único. Então, Moisés tinha esse trabalho. Ele foi a primeira revelação, que foi a preparação para um Deus único. Depois veio Jesus para ampliar esse conhecimento sobre quem era Deus, já não chamando de Senhor, de Deus, mas sim de Pai, numa posição mais amorosa. E depois, para nós, a terceira revelação, que seria a doutrina espírita, que é o que aborda esses 3 pontos aqui. Então, primeiro a gente tem que entender quem era Moisés, porque ele trouxe os 10 mandamentos, que era a lei universal, que era a lei de Deus, mas ele colocou as leis para o povo ser disciplinado naquela época. Um povo rude, muito duro, e que só através de um Deus temeroso, um Deus da guerra, ele conseguiria colocá-los numa caminhada, num cabresto, como se diz, porque senão eles não acompanhariam isso. Então nós temos essa lei, que é a que Jesus fala, que é a lei que ele não veio destruir, que é a lei que ela é imutável, ela não muda com o decorrer de todos os séculos e séculos que a civilização avançar. Mas existem outras leis, as leis mutáveis, que acompanham o nosso desenvolvimento. Cada vez que nós nos desenvolvemos, essas leis vão sendo melhoradas. Então Moisés, porque o povo de Moisés vivia há 430 anos no Egito, e eles eram subordinados aos senhores de lá do Egito, e eles pagavam uma taxa que era chamada de corneia, que era um dinheiro. Eles tinham que trabalhar para esses senhores e ainda pagavam uma taxa. Então eles aprenderam a cultura egípcia por causa dessa dominação. Então eles passaram ao politeísmo de vários deuses. E eles cresciam muito, ampliavam muito. Então o rei Ramsés resolveu acabar um pouco com isso. Então ele mandou, num determinado momento, que todas as crianças que nascessem do sexo masculino fossem afogadas no rio Nilo. A mãe de Moisés escondeu o seu filho, conseguiu amamentá-lo por pelo menos uns 3 meses,
não tinha mais condições, porque ia acabar sendo descoberta, colocou ele numa cestinha de vime, foi até a beira do rio, onde estava a filha, que era a princesa do Ramsés, e soltou na água. Ela pegou essa criança e adotou e passou a cuidar com o seu próprio filho. Então, o que acabou acontecendo? Aí a gente entende, às vezes, o que o Emmanuel está querendo falar da preparação de Moisés. Moisés aprendeu toda a cultura egípcia e toda a cultura grega. Ele entendia tudo de lei. Ele estudou. Ele entendia de tudo. E ele vivia no palácio, junto com Ramsés e os seus filhos. Só que, por acidente, ele matou um guarda do palácio. O Ramsés, então, deixou ele fugir. Ele foi embora para o deserto. Ele passou quase 40 anos no deserto. E lá, ele acabou sendo pastor, se casou e era um pastor dentro do deserto. Com isso, o que ele fez? Ele mapeou toda essa região. Ele sabia andar nesse deserto de olhos fechados. Então ele tinha esse conhecimento de toda aquela região. E um dia, Deus aparece para ele, a voz de Deus, ele escuta, dizendo que ele tinha uma missão, e ele volta com a mulher para o Egito. Lá, Ramsés já não era mais vivo, seu filho tinha assumido, mas o irmão dele tinha um certo prestígio como rei, e ele continuou vivendo ali. Só que ele deixou bem claro que ele tinha uma missão, e que essa missão seria concluída. E ele entrou em choque com o filho de Ramsés, Ramsés II. Então, ele disse que se ele não conseguisse o que ele queria, a força maior de Deus faria o seu objetivo. Então, uma noite, ele recebe uma voz em que diz que era para sacrificar cordeiros, porém um X em vermelho com o sangue nas portas, que nada ali iria acontecer daquela praga que iria entrar na cidade. E nessa história, o filho de Ramsés morre. Aí o que acontece? Ele foge, ele percebe que o que Moisés fala é verdadeiro, que ele acredita naquele seu Deus poderoso, e deixa que ele se vá, mesmo contrariado. Só que no meio do caminho ele muda de ideia, e ele manda os soldados irem atrás de Moisés. É quando Moisés abre o Mar Vermelho, a caravana de toda a sua nação judia passa, o mar se fecha e os soldados do rei morrem afogados nesse rio. Aí a gente lembra lá que Moisés mapeou todo o deserto. Ele sabe andar. Moisés enrola esse povo judeu durante 40 anos andando no deserto. Ele faz várias vezes o mesmo caminho. Ninguém se toca, ninguém percebe, ele anda em círculos. Por que ele está fazendo isso? Segundo Emmanuel, também no livro O Consolador, ele diz que Moisés faz isso para testar, porque foi uma ordem de Deus, a paciência, a vontade desse povo em se ter fé ou não, em se acreditar naquilo que Moisés está falando, na crença de um Deus único. Se eles tinham essa fé fervorosa. E nós sabemos que houve muitos mutins nesse momento. Eles chegaram, inclusive, numa das passagens mais conhecidas, a arrancar seus anéis, seus objetos, tudo de ouro, e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Então Moisés, de vez em quando, mostrava poderes para acalmar, aplacar esse povo que era muito bruto, muito endurecido. E assim, Moisés, durante 40 anos, caminhou no deserto com esse povo até que ele chegou à margem esquerda do Rio Jordão, de frente para a cidade de Jericó, e ali eles se instalaram. Aí ele começa um processo muito interessante, que é escrever o Pentateuco Mosaico, que são os 5 livros, que às vezes a gente pergunta, o que mais a gente entende na Torá é que lá existem 613 itens que eles devem seguir para chegarem à salvação. Fica difícil. 613. Aí Jesus vem e diz que é só... Moisés recebe um mandamento e diz que é só 10. Opa! 613 caiu para 10. Aí vem Jesus e diz que é só 2. Só que quando nós lemos os 2 mandamentos que Jesus deixou, a gente percebe que amar a Deus com todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo
Dá muito mais que 613. É difícil pra caramba. Então ele escreveu 5 livros. Só para a gente dar uma lembrada rapidinho do que são esses 5 livros que formam basicamente a Torá. Porque uma vez eu fiz um outro tema aqui, e vocês lembram que eu devo ter falado que, por exemplo, os levitas, eles não aceitavam os 5 livros do Torá. Eles só aceitavam o primeiro, quando houve a divisão das 12 tribos. Os levitas não aceitavam os 5 livros, só o primeiro. Ou seja, vejam que já havia discórdia. Então ele coloca lá os 5 livros, que é a Gênesis, que fala da formação do mundo, da construção do planeta, contém a história primitiva da criação. Ele tem o segundo livro, que é o Êxodos, que ele narra toda a história e essa caminhada dentro do deserto e o recebimento do decálogo e todas as leis que ele teve que colocar como disciplinadora daquele povo. O Levítico, que fala sobre todos os rituais que eles tinham, que eu também uma vez comentei aqui, que para entrar na tenda e orar a Deus, era necessário uma purificação, existiam vários rituais. Eu até comentei com vocês que um deles, que por exemplo, a mulher só poderia entrar naquela tenda se fosse nos dias em que ela estivesse na fase de menstruação, ela não poderia entrar na tenda. Então eles seguiam rituais muito críticos, muito sérios. O livro Números, em que eles nomeiam toda a população judeia cabeça por cabeça, todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, designados e separados por famílias. O livro, que é o livro Números. E o último, que é o Deuteronômio, em que existem 3 discursos de Moisés, falando sobre a junção de todos esses livros. Então a gente percebe que Moisés, ele precisou legislar, agir como um legislador, agir como um guia espiritual, entendendo que aqui certas posições que ele tomava eram necessárias para ele trazer aquele povo para ele, por causa dessa questão rústica, dessa questão ignorante que tinha aquele povo. Então eram leis severas que obrigava aquele povo a andar numa linha. E essa cultura segue-se até chegar em Jesus. Então o que nós temos até aí é que nós vemos muita contradição quando lemos o Velho Testamento, que está lá. Uma hora o Deus, ele é amor e bondade, outra hora ele é o Deus da guerra, ele manda sacrificar. São 2 coisas distintas. Nós temos que aprender a separar ali o que é de Deus, o que é espiritual, e a outra parte, que era uma lei que ela foi mudando de acordo com as legislações e de qual sacerdote assumia. Todo sacerdote que assumia, eles acrescentavam leis que eram favoráveis a ele. Olha o templo no tempo de Jesus. Eles cobravam, o povo judeu ali era massacrado 2 vezes. O povo romano cobrava deles e o templo dos autores da lei cobravam deles também. Eles eram massacrados 2 vezes na questão dinheiro, leis, tributos que eram impostos. Então nós temos que fazer essa separação. Como hoje nós seguimos leis. Existe lei de tributo fiscal, existe lei de trânsito, existe a CLT, que é a lei do trabalho. Existem várias leis que nós seguimos. Essas leis são modificadas conforme o tempo. Hoje nós, por exemplo, temos uma lei muito conhecida. A mulher não votava em 1950, hoje a mulher vota. Antigamente, quando um casal se separava, a guarda da criança ficava com a mãe. Hoje pode ficar com o pai e também pode ser uma guarda compartilhada. Então a gente percebe que quando nós, num processo de evolução, vamos avançando e caminhando dentro da humanidade, as nossas leis são melhoradas e adequadas com aquilo que nós vamos ganhando de entendimento. Essas
são as leis do mundo físico, as leis que vão mudando de acordo com o nosso crescimento. Aí chega Jesus nessa história, que vem falar aquilo que Moisés estava dizendo, que era o que os doutores da lei comentavam, mas de forma diferenciada. Então eles consideravam Jesus um revolucionário, pela forma como ele falava de Jesus. E ele deixava bem claro essa diferença. E isso incomodava os doutores da lei. Jesus estava falando do perdão ao próximo, da lei de justiça, de amor, de caridade, que são leis que não fazem parte das leis do mundo físico. Elas fazem parte da lei do Espírito, que foi colocada em nós, lá na nossa criação, quando fomos criados simples e ignorantes. Essa lei que nós conhecemos hoje, ela dorme dentro de nós. Cada vez que nós avançamos, essa lei interna, ela aparece. Para nós termos uma ideia disso, alguém ainda lembra aí dos 10 mandamentos? São as leis de Deus. E ele diz lá, o primeiro é muito interessante, porque ele faz uma colocação geral de muitas coisas. Ele diz lá, eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei do Egito da casa de servidão. Já impondo, tirei vocês de lá. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim, não fareis imagens talhadas, nem nenhuma figura de tudo o que está no céu e embaixo na terra, nem de tudo o que está nas águas sobre a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Lá. 2. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo, na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Não desejareis a mulher do vosso próximo. Não desejarei a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertençam. Então, ele coloca essa mesma lei na visão espiritual, transformada na visão material. E é disso que Jesus está falando. Então, Jesus, ele não faz nenhum tipo de colocação de imposição. Tudo que Jesus passa, lá nas bem-aventuranças, nas suas parábolas do bom samaritano, ou seja, ela qual for, ele está falando exatamente de quê? De amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, embatucou um pouco a cabeça das pessoas. O povo, que necessitava de amparo, de auxílio, acreditava naquilo que Jesus falava. Jesus carregava multidões aonde ia, que era completamente diferente do que estava lá numa coisa mais engessada, nos sermões do templo, quando os doutores da lei estavam discutindo a religião ali. Então isso incomodava Jesus. Aí vem, o Jesus é crucificado, os apóstolos continuam essa pregação até chegar Paulo. Paulo escreve as cartas, o evangelho de Jesus é sedimentado no mundo, por linhas tortas em alguns aspectos, mas conseguiu-se a crença de um Deus único, e chegamos ao estágio que nós estamos até Paris, em 1800, século XIX, quando Allan Kardec codifica a doutrina espírita. Aí o espiritismo deixa bem claro naquela proposta de Jesus, que está no capítulo 5 e 6 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a questão do Consolador prometido, em que ele fala que nós lembraríamos de tudo outra vez e muito mais com o esclarecimento que a doutrina tinha para dar. Aí o Espiritismo vem explicar, para nós, esse mecanismo entre o mundo físico e o mundo espiritual.
que era aquilo que Jesus falava, e eles, os doutores da lei, não entendiam na época. Nós temos uma passagem muito conhecida de Nicodemos, quando ele pergunta para Jesus, mas mestre, eu tenho que nascer de novo? E ele responde para Nicodemos, se tu, que é o doutor da lei, não sabe disso. Então ele deixa claro essa colocação, que nós temos que nascer de novo, quantas vezes forem necessários, porque só assim, essa lei, que é imutável, que é essa lei divina, ela vai ganhar corpo dentro de nós, porque aqui é uma cópia do mundo real, o mundo dos espíritos. Ideias que nós temos, implementos que nós colocamos, dentro desse avanço que a humanidade tem, as leis que nós temos hoje, elas não foram criadas assim, de graça na nossa cabeça. Nós maturamos isso, nós desenvolvemos a nossa inteligência de todas as outras encarnações até essa, para fazer com que essa lei venha a crescer dentro de nós, venha se desenvolver, ganhar uma amplitude maior. Aí a doutrina espírita, através de Kardec, o seu codificador metódico que ele era, ele pegou os 10 mandamentos, fez a transformação com um entendimento maior e colocou lá no seu primeiro livro, o Livro dos Espíritos. E ele coloca lá, lei de progresso, e ele deixa lá bem claro, cada capítulo fala de uma lei, que é a lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e a última, lei de amor, justiça e caridade. E aí, quando nós vamos olhar essas leis vistas pela codificação através de Kardec, e nós começamos a ler, nós percebemos que ela não tem exatamente nada de material, de físico. Quando nós lemos o que significa cada uma dessas leis, nós percebemos que elas nos remetem diretamente dentro da nossa consciência. Uma coisa muito simples da gente entender. Quando nós fazemos uma coisa errada, nós nos acusamos. Nós não enganamos a nossa consciência. Se nós fazemos uma coisa errada, quando é à noite, quando nós estamos sozinhos conosco mesmo, puxa, pisei na porta. Isso não foi legal. Para os outros, por causa do nosso orgulho e das nossas vaidades pessoais, a gente não se mostra. Nós podemos, numa discussão, estarmos errados, mantemos a nossa opinião. Se estivermos numa posição acima, damos a ordem, dei o braço a torcer, mas à noite a gente sabe que estava errado, que o outro estava certo. E isso é uma lei. Essa lei, ela dorme dentro de nós. É essa lei de qual Jesus fala. É a lei que não muda. É a lei que não vai mudar nunca, porque ela foi colocada em nós no momento da criação, como germe. E aí, no nosso avanço de evolutivo, nós vamos ampliando esses conhecimentos. Então ele coloca lá, o que é a lei de adoração? E ele diz lá, mostra o sentimento inato que todos os videntes possuem da divindade. O que diz o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. É exatamente isso. Só que aqui, de uma forma muito maior. A partir do momento que nós entendemos que esse Deus, que esse Ser Supremo que nos criou existe, e que nós podemos conversar com Ele diretamente, porque só Ele conhece cada um de nós, isso nos fortalece, isso nos ajuda. Nós não conseguimos ter uma outra opinião. Raras pessoas que são ateus e não acreditam, não entendem essa força de Deus, do Criador. E isso está dentro de cada um de nós, não está do lado de fora. Lei de trabalho
é uma necessidade. A necessidade é a consciência de que os falta algo. Não se deve confundir trabalho com emprego. Alguns trabalham e não têm emprego. Outros têm emprego e não trabalham. De que trabalho que Jesus está falando? Do trabalho interno de aprimoramento moral que nós temos que fazer em nós. O trabalho material, ele serve para desenvolvimento das nossas inteligências. Essa inteligência será desenvolvida na nossa consciência. Quanto mais nós nos desenvolvemos aqui, basta ver o avanço tecnológico que nós temos à nossa frente, o quanto a humanidade avançou. Isso é a inteligência do homem. Aí nós pegamos essa inteligência e desenvolvemos esse raciocínio. Nós devemos trabalhar o nosso interior. A famosa reforma íntima que a gente ouve muito na casa espírita. Nós temos que trocar vícios e defeitos por virtudes. Esse é o nosso maior trabalho. Como é que nós estamos aí fora, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com as pessoas que nos cercam? Estamos fraternos? Solidários? Ou estamos orgulhosos? Irritados? Bom dia de cara feia? Gritamos, berramos com os outros, damos ordem, apontamos os erros. É esse relacionamento que nós temos que ver de mudança urgente em nós. Lei de reprodução relativa à encarnação mostra a necessidade de purificação do espírito. A gente às vezes confunde muito essa questão sexual, mas a maior obrigação da lei de reprodução é a nossa questão de colocar espíritos no mundo físico. E ao colocarmos um espírito no mundo físico, nós temos a responsabilidade de darmos a primeira educação a ele. Porque senão ele poderá ser um espírito que vai cair lá na frente. É uma responsabilidade. Está dentro da nossa consciência. Percebe que não está fora, é dentro. É com o nosso falar interno. Lei de conservação. Depois da vida, todos sentimos intuitivamente a necessidade de progredir e aperfeiçoar. Ou seja, nós conservamos aquilo que nós temos de aprendizado aqui, porque nós entendemos que voltaremos. Então a gente às vezes, na questão ambiental, olha muito isso aqui. Eu não vou ficar aqui mesmo, então não vou cuidar do planeta. E os outros espíritos que vão vir aqui? É a nossa obrigação moral de cuidar desse planeta. Já imaginou? A gente mora numa casa, termina o aluguel, não queremos mais ficar, por exemplo, nessa casa, aí nós vamos destruir, quebrar a casa inteira e vamos embora. O outro morador se vira. A mudança de atitude. Lei de destruição. A destruição é necessária para que novos corpos apareçam, mais inteligentes. É a renovação e melhoria dos seres vivos. Ele fala da nossa destruição quanto físico, e de que o espírito é indestrutível, e que esse espírito ganhará um novo corpo. Um novo corpo significa uma renovação, uma nova jornada, outra caminhada, outra tentativa de buscar crescimento espiritual. Que é o nosso objetivo. Quando nós evoluímos, de vai pelo menos umas 15 encarnações para trás até a de hoje. Muita coisa. Nós é que não a percebemos. Lei de sociedade. Todos os indivíduos têm responsabilidade para com os outros seres humanos. Os mais fortes devem ajudar os mais fracos, os mais inteligentes e os menos inteligentes. Aí a gente lembra lá da escala evolutiva dos espíritos que está no Evangelho. E aqui na Terra existe uma mescla de espíritos, uns mais adiantados e outros menos adiantados. Qual é a nossa obrigação? Pegar na mão do que está menos adiantado e ajudá-lo a progredir. E às vezes o nosso egoísmo deixa muito isso de lado. Nós necessitamos uns dos outros. Aqui ninguém vai conseguir nada sozinho. Há uma necessidade de quê? De troca de informações. Nós podemos ter algo para alguém, e alguém com certeza irá nos oferecer alguma coisa. Façam um trabalho voluntário para vocês verem. Eu vou lá porque eu vou ajudar fulano.
Vai nada, chega lá, vai aprender muito com o que vai ouvir daquele outro, que se encontra numa posição ruim naquele momento, negativa. Às vezes nós não vamos levar aprendizado para ninguém. Nós nem nos tocamos que a pessoa está passando alguma coisa para nós. Nós temos que entender essa questão de que sociedade significa agrupamento, caminharmos juntos e não isoladamente, separados. Lei de progresso. Quer estejamos encarnados ou desencarnados, todos estaremos sujeitos a essa lei. Ninguém fica parado, ninguém fica estacionado. Todos nós avançamos sempre. Mais devagar ou não, mas todos nós. Por que nós avançamos? Porque todos nós, independente ou não, adquirimos inteligência ou ganhamos alguma coisa em aprendizado em determinada encarnação. Lembrem-se, simples e ignorantes lá atrás, em que estágio nós nos encontramos hoje? Olha quanta coisa nós aprendemos naquele estágio de germe lá no início. Mudou muito. Lei de igualdade. Embora todos os espíritos tenham partido de um mesmo ponto, uns progrediram mais do que os outros. Olha que interessante. A desigualdade refere-se apenas ao mérito. Eu estava esses dias ouvindo o Leandro Carnal no Café Filosófico, ele falou assim: eu tenho sorte, porque eu levanto todo dia às 4 da manhã para trabalhar. O dia que eu deixar de levantar às 4 horas da manhã para ralar, eu não tenho mais sorte. Porque está bem claro que nada vai cair do céu nas nossas mãos. É tudo merecimento. Eu falo isso sempre em todos os lugares que eu vou. Palavra sorte, palavra azar, foi um modo que nós encontramos para explicar o inexplicável. Ah, ganhei uma vaga de emprego, que sorte. Pô, não ganhei a vaga de emprego, que azar. Você não ganhou a vaga de emprego porque não mereceu. Tudo na nossa vida é meritório. Sentou e ficou de braços cruzados, pedindo para ganhar na loteria, não vai conseguir nada. É trabalho mesmo, nós temos que trabalhar, arregaçar as nossas mangas, temos que ter objetivos, senão nós não vamos a lugar nenhum. Lei de liberdade. Quanto maior for a obediência à lei de Deus, maior a liberdade dos seres humanos. Nós precisamos entender uma coisa muito simples e básica. A nossa liberdade termina quando começa do outro. Então aquela história de estacionar na vaga do idoso, fazer fila dupla ou fila tripla na rua, ligar o som alto dentro de ônibus, de estabelecimento comercial quando a gente chega e já tem um som ligado, furar fila. Isso é falta de respeito, é falta de liberdade com o próximo. Nós ainda não entendemos isso. Está ligado à questão de ética, moral e educação. Mas as pessoas, elas são muito mal educadas. A gente vê no nosso dia a dia, todos nós. Nós mesmos, inclusive, às vezes, sem sentir, fazemos uma. Eu hoje, na pressa, fui mal educado com alguém. Acontece. É normal. Não deveria ser. Nós deveríamos prestar mais atenção naquilo que nós estamos fazendo. Porque nós, sem percebermos, invadimos o espaço do outro. E precisamos mudar essa atitude em nós. É comportamental, sim. E a última lei, que é a lei de amor, justiça e caridade. E ele deixa claro, é a mais importante, porque resume as leis anteriores. Se nós não tivermos já amor, justiça e caridade, amor é o maior sentimento que nos move, amar ao próximo como a si mesmo. Caridade, ajudar esse próximo através dessa energia e sentimento amor. E fazer isso com um senso de justiça em nós. Porque nós sabemos quando uma coisa está errada. Pô, aquilo ali está injusto. Porque essa justiça dorme, lateja dentro de nós. Nós entendemos a maioria das coisas, mas infelizmente, por causa daquela frase maravilhosa que foi adotada no Brasil, eu gosto de levar vantagem em tudo. Certo
nós preferimos fazer de forma errada. Nós erramos consciente. Nós temos noção exata dessa lei de Deus em nós. Nós fazemos errado conscientes. Vou dar um jeitinho aqui. Nós sabemos o que nós fizemos, que não foi correto. Tenho amigos que compraram vagas em concurso público. Eu tenho amigos que conseguiram emprego por favores. Cobraram. Quebraram galho, conseguiram. Isso é comum, a gente tem histórias disso na nossa vida. E isso é o errado, é isso que prejudica, é isso que enfraquece, não nos fortalece. Porque nós aceitamos calmamente essas situações. Basta ver a situação política, a situação caótica que nós vivemos, a miserabilidade total, a violência, a questão corrupção do país. Por quê? De quem é a culpa? Nós logo apontamos, a culpa é do Temer, é do governo, ou seja, de quem? Mentira, a culpa é nossa. Porque nós colocamos ele sentado lá na cadeira. Nós somos reféns hoje de um sistema falido, corrupto. Porque nós aceitamos isso, porque aqui embaixo nós fazemos a mesma coisa. Eu vi uma palestra de um sociólogo, que ele explicando uma coisa muito interessante. R$1 e R$1.000.000. Eu vou pegar R$1. Ah, R$1 não é nada. Não é pegar R$1 ou pegar R$1.000.000. É o ato, pegou. Isso é uma lei que está dentro de nós. Não é pegar. Eu acho interessante essas coisas, porque há uns anos atrás, eu estava na fila de um cinema muito cheio, e eu parei na fila do cinema, comprei meu ingresso. Aí chegou um rapaz, ele devia ter uns 19 anos, a menina devia ter uns 18. Ele parou do meu lado, é o filme tal? Eu falei, é. Aí ele chegou mais perto, dá pra mim ficar aqui e entrar? Aí eu virei para trás e falei assim, olha onde a fila vai. A fila foi embora no shopping. Mas o que você acha de eu falar para todo mundo que você quer entrar aqui agora? Ele pegou, se afastou. A fila, o cinema abriu e nós entramos. E ele foi do meu lado. Quando chegou na hora que tem as faixas para você, eu dei que nem jogo de futebol, eu dei um toque de ombro assim nele, pum, ele foi com tudo assim para lá. Aí eu fiz assim, galera, ele queria entrar. Ele ficou parado assim, ficou todo mundo olhando de cara feia para ele. Aí eu questionei uma outra coisa. Não o que eu fiz, eu questionei uma frase muito usada no país. Ah, o jovem é o futuro do Brasil. Aí você vê um jovem fazendo errado. Eu vejo direto aí no trânsito meninas de 18, rapazes de 18, 19 anos, cruzar o sinal vermelho com bis. Ou seja, já faz errado aos 18 anos. Esse é o jovem que vai mudar o país. Está começando errado. Precisa aprimorar esse sentido de lei. O ranço de querer se dar bem continua. Então nós vamos demorar muito para mudar a situação que nós nos encontramos. Então a nossa mudança é agora. Tudo isso de leis está relacionado única e exclusivamente com uma questão comportamental. Qual é o nosso comportamento lá fora, a partir do momento que nós saímos daqui? Porque aqui é fácil, parado pela espiritualidade, todo mundo bom, boa noite, boa tarde, como é que vai, tudo bem? Maravilhoso, a sintonia maravilhosa. Mas nós temos que pegar esse exercício aqui dentro, parado por toda a espiritualidade, e exercitar lá fora. Esse é o problema. Nós conseguimos manter essa sintonia de paz, de tranquilidade, de entendimento com clareza das coisas lá fora? Façam o teste, é uma brincadeira. Como é que o nosso pensamento sai a partir do momento que nós começamos a caminhar? Da porta para a nossa casa. Façam um pequeno teste, só para vocês entenderem do que eu estou querendo passar para vocês. Essa dificuldade que é nós mudarmos a nossa cabeça, trocarmos o homem velho pelo homem novo, tão falado por Kardec. Renovação de atitude e de ideia, renovação de pensamentos. Gente, muito obrigado.